Como era de costume, o carteiro chegou por volta das 10h30 da manhã, deu bom dia, deixou vários envelopes e saiu. Do outro lado do balcão, a oficial de plantão agradeceu ao carteiro e continuou conversando com o senhor que reclamava do seu vizinho. Uns 30 minutos depois, o senhor saiu e a oficial começou a abrir as 5 correspondências recebidas. As 2 primeiras reclamavam da violência e falta de assistência. A terceira e quarta, ao contrário das 2 primeiras, agradeciam pelo socorro recebidos. A quinta, no entanto, foi de assustar o oficial. O conteúdo daquela carta causou um rebuliço tanto na delegacia como em toda aquela pequena cidade do interior do Piauí. Esse é o conteúdo da carta enviada pelo senhor Raimundo Nonato. 10 de agosto de 2018. Eu não sei se será possível alguém fazer alguma coisa a respeito da minha situação, mas necessito contar o que acontece na minha casa antes de eu ficar louco. Eu e minha Joana somos casados por 10 anos e vivemos uma vida normal considerando as dificuldades do dia a dia. Porém, nos últimos dias, minha esposa tem comportado de uma maneira estranha, incompreensível e, de certa forma, assustadora. Tudo começou 4 dias atrás, mais ou menos às 2 da manhã. Eu acordei e notei que a minha esposa não estava na cama. Estava parada na porta do nosso quarto me olhando. Eu assustei, mas não fiquei preocupado, pois ela sofre de sonambulismo e de vez em quando sai pela casa caminhando. Porém, o susto aconteceu quando Joaninha começou a regalar os olhos brilhosos e dar uma risada estranha. Sem entender o que via, perguntei o que fazia e que, pelo amor de Deus, parasse com aquilo. Mas ela não respondeu. Deu mais uma risada, foi até o outro quarto e bateu a porta. Depois de alguns minutos, o susto passou e eu voltei a dormir. Naquela mesma manhã, enquanto fritavam os ovos na cozinha, senti uma estranha sensação que estava sendo observado. Que alguém me olhava. Com toda razão. Na esquina do corredor, que dá para os quartos, estava a Joana me olhando. O único que eu via eram seus olhos e parte do seu cabelo. O resto estava escondido atrás da parede. O susto foi tanto que quase joguei a frigideira no chão. Eu lhe dei um bom dia, mas ela não respondeu. Subiu e foi para o mesmo quarto, dando a mesma estranha risada. Eu não consigo entender a razão de tal comportamento. Não consigo compreender o que passou e por que Joana age de tal maneira. Pois durante todos os anos de casados, ela nunca foi de fazer brincadeiras ou apresentar qualquer sinal de problema mental. Eu passei o dia trabalhando e pensando como ajudar, ou pelo menos conversar com a minha esposa. Porém, ao retornar do trabalho, ela continuava no quarto com a porta trancada. Eu bati na porta, perguntei se gostaria de conversar ou se necessitava de alguma ajuda, de alguma coisa, mas ela não respondeu. Murmurou algo que não entendi e logo em seguida deu a mesma risada de antes. Eu fiquei pensando se Joana tinha ficado louca ou se tudo aquilo não passava de uma brincadeira ou uma birra. Seja lá o que queiram chamar, não parou por aí. Uma meia hora depois, o pior aconteceu. Enquanto eu banhava, ela abriu um pouco da cortina do chuveiro e bem devagar meteu a cabeça com a cara e os olhos mais horríveis que já vi. E o susto foi enorme. Eu não consegui falar, gritar ou mover. Apenas olhar para sua cara assustadora, sem saber o que fazer. Ela me encarava de tão perto e de tal forma que nem sequer piscava. E depois de alguns segundos, fechou a cortina, saiu, bateu a porta e foi para o quarto. Eu fiquei trancado no banheiro por um bom tempo com medo de sair e sem saber como ajudar minha pobre esposa. No dia seguinte, as mensagens começaram por
todo o canto da casa. Mensagens escritas em letras grandes nas paredes da sala, da cozinha, do corredor, do banheiro e do nosso quarto. Uma única palavra que eu não tenho a menor ideia do que significa. Frio. Eu já bati várias vezes na porta do quarto, perguntando se as mensagens são deixadas por ela e se precisa de uma coberta. Mas ela não responde. Não diz nada. Ontem à noite, a situação piorou. No momento que deitei, ela saiu por toda a casa, fazendo barulho e dando risadas. Eu já não sei o que fazer. Cada dia que passa, me sinto mais fraco, sem dormir e cada vez mais assustado. Já não consigo trabalhar. Por mais que tento, não consigo entender o comportamento da minha esposa. Às vezes penso que Joana realmente enlouqueceu. Pois como é possível sair pela casa rindo, fazendo barulho ou escrevendo, se a última vez que entrei naquele quarto, ela estava congelada e trancada no freezer? Será se o louco sou eu? Naquele mesmo dia, a polícia invadiu a casa de Raimundo Nonato e encontraram o corpo da senhora Joana em um dos quartos, dentro de um freezer. O corpo do remetente foi encontrado estrangulado na cama do casal. Quem o estrangulou? Continua um mistério. Te cuida e muito obrigado.